Filmes da Disney são repletos de magia, amor e alegria, mas isso não impediu teóricos de criarem teorias sombrias, malucas e mórbidas. Hoje vamos analisar as teorias mais sombrias dos filmes modernos da Disney. Vamos começar com A Princesa e o Sapo. Não dá pra fazer esse sapo sossegar. O príncipe Naveen não é o tipo de cara que uma princesa Disney normalmente escolheria. Ignorando o fato óbvio de que ele atualmente é um sapo, e a maioria das mulheres normais não gosta disso. Também tem o fato de que ele é um famoso mulherengo. Só uma. A não ser que você peça mais. O verdadeiro amor o transformou, e ele acabou se dedicando totalmente a Tiana. Claro, como estamos falando da internet, existem várias teorias menos mágicas que explicam exatamente o porquê disso. Alguns fãs especulam que Naveen não apenas se apaixonou por Tiana e trabalhou em si mesmo por causa disso. Sim, é o que o filme sugere, mas talvez seja efeito do novo cérebro de sapo. Nós vemos ao longo do filme que a transformação em sapo faz com que Naveen faça algumas coisas incomuns, como comer moscas. Então quem pode dizer que isso não poderia transformar um playboy em um marido dedicado? É uma daquelas teorias de chuveiro, todos sabem que não é verdade, mas é interessante. Deixem curtirem o conto de fadas deles, gente. Esse filme tem crocodilos e vagalumes falantes. E todos viveram felizes pra sempre, ou ao menos 3 anos depois. Tiana e Naveen realmente aproveitam o final do filme. Ela finalmente realizou o sonho de ter seu próprio restaurante e seu marido, mesmo tendo sido cortado da herança, está mais do que feliz apenas em apoiar o sonho da esposa. O ano é 1926 e tudo parece que vai dar certo. Eu diria isso se não fosse a Grande Depressão de 1929. Os loucos anos 20 poderiam durar para sempre em um filme da Disney, claro, mas se você é uma daquelas pessoas que gosta de levar eventos históricos em consideração enquanto assiste a um filme, tem que lidar com o fato de que esses dois vão, com certeza, à falência, sem surpresa. Sabe aquele medo de dar o presente perfeito pra alguém e descobrir que a pessoa já tem? Pois é exatamente esse tipo de situação que essa teoria destaca. Big Daddy LeBoeuf, pai da Charlotte, vê Tiana como uma segunda filha e se esforça para que ela se torne uma mulher forte e determinada a realizar seu sonho de ter um restaurante. É isso! Eu vou conseguir meu restaurante. O que aconteceu? Então, quando chega a hora de Tiana comprar o antigo engenho de açúcar que ela estava de olho, pode parecer uma reviravolta cruel do destino que ele seja comprado justamente quando ela consegue dinheiro suficiente para dar a entrada. Até você considerar que talvez Big Daddy LeBoeuf tenha comprado para o aniversário da Tiana e não conseguiu contar para ela antes que ela saísse correndo. Me pegou completamente de surpresa. Heróis da Disney deviam deixar as pessoas se explicarem. Voltando aos clássicos. Ok, acho que A Princesa e o Sapo já é um clássico, mas ainda vai demorar para alcançar o status lendário de filmes como Peter Pan. Sim. Sobre isso... Essa teoria sugere que os dois filmes podem estar ligados. No Reddit, um usuário sugeriu que Dr. Facilier seria um dos meninos perdidos, pois compartilha com Peter o poder específico de manipular sombras. Pode ser improvável, mas talvez Peter desse aulas secretas de voodoo, quem pode afirmar? Ainda assim, essa teoria é quase certamente falsa. Em uma reviravolta hilária do destino, um comentarista na postagem original apontou o fato de que nenhum dos meninos perdidos era negro, o que, à primeira vista, já deveria ser suficiente para desmentir essa teoria, mas quem liga para coisas superficiais? Talvez o Dr. Facilier fosse branco e usou magia voodoo para se tornar negro, mas esse roteiro certamente vai nos cancelar. Então, vamos seguir em frente. As teorias vão ficar mais estranhas, então vamos começar com Enrolados. Mamãe entende menos sobre o mal. É controladora, manipuladora, mas não é nenhuma girl boss. Mesmo acertando só 2 de 3, Mamãe Gothel ficou infame como uma das antagonistas mais desprezíveis da Disney. Ah, ótimo. Agora eu sou a vilã. A natureza do conflito dela com Rapunzel leva muitos a questionar se ela tem algo em comum com a antagonista original da Disney. Alguns fãs especulam que Gothel aqui é na verdade a Rainha Má de Branca de Neve, já que ambas trancam suas filhas pelo crime de serem bonitas demais. Além disso, as duas são motivadas pela vaidade. A Rainha Má tenta matar a filha por inveja de sua beleza, enquanto Gothel explora o cabelo curativo da filha para permanecer jovem, mantendo-a isolada por toda a vida por causa disso. Essa é uma observação interessante, e seria ainda mais interessante se a Rainha Má não tivesse, você sabe, já sido esmagada até a morte, mas tudo bem. Que coincidência, hein? Se Enrolados tivesse sido lançado apenas uma década depois, a Disney teria mais uma teoria da conspiração estranha para lidar. Por que, você pode perguntar? Bem, caro espectador, esse filme é sobre uma garota que foi isolada do resto da sua cidade, forçada a ficar em quarentena lá dentro. Você provavelmente já sabe onde quero chegar com isso, mas caso tenha esquecido, sabe qual é o nome da cidade? Corona. Não sei se podemos dizer isso sem sermos desmonetizados. Culpa do sobrevivente. Essa teoria é mais realista, porém mais trágica. Em Frozen 2, é revelado que os pais de Elsa e Anna morreram tragicamente em uma viagem pelo mar. Também acabamos vendo Flynn e Rapunzel fazendo uma rápida participação especial, e eles parecem estar assistindo à coroação da Elsa. Isso é ótimo, e tudo mais. Isso indica que os dois reinos tinham boa relação, mas também sugere implicações mórbidas. Como Rapunzel e Flynn tinham se casado há pouco, é possível que a viagem dos pais de Elsa e Anna, em que morreram, fosse para o casamento da Rapunzel.
A teoria sugere que ambos aparecem juntos por amizade e culpa psicológica por acharem que indiretamente causaram a morte de dois monarcas. Essas teorias da Disney são realmente aceitáveis. Vamos mudar de assunto. Ursinho Puff, especialmente o filme de 2011, mas também algumas teorias sobre a série. Todos conhecem essa. É curioso como desenhos leves, como Ursinho Puff, costumam gerar teorias mórbidas, como a ideia de que cada personagem representa um transtorno mental. Puff tem TDA, Tigrão tem TDAH, Leitão representa ansiedade e você já sabe o que o Ió representa. E assim por diante. Isso explica tudo. Essa é uma daquelas teorias raras que já está praticamente enraizada na cultura pop hoje em dia. Cara, tem até um teste da IDR Labs sobre isso. O Baxon existe mesmo? Beleza, escuta a gente nessa. É meio improvável. O conflito do filme acontece porque Coruja interpreta mal um papel de Cristóvão Robin. Como o Serry é uma criança e por isso tem uma letra horrível, é lido como Baxon em vez de Bexum. Mais tarde, é claro, Cristóvão Robin revela o que ele realmente escreveu, o que levanta a questão se o Baxon é realmente um monstro de verdade a ser temido. Eu sei que é meio improvável, mas sinto que estou realmente descobrindo algo aqui. Talvez o verdadeiro Baxon tenha sido o mel que provamos pelo caminho. Aliás, Puff faria de tudo por um pote ou até uma lambida de mel. O ursinho precisa do seu mel, e alguns fãs já sugeriram, de forma bem humorada, que Puff teria um vício em mel, sendo uma metáfora para alcoolismo. Mel. Se projetar suas questões nos personagens do Puff te ajuda a lidar com seus demônios, vá em frente. Não há muitas evidências, mas se você trocar o Yu de Honey por I, o que dá? Rene, caso encerrado, não confie em quem voa. Coruja e Balão, únicos que voam o tempo todo no filme, são justamente os dois personagens que discutivelmente funcionam como principais antagonistas. Coruja nem é má, mas convenhamos. Você diz que ele escreve uma autobiografia e insiste que os amigos leiam, mas não entende, volto já. Esse cara queria intimidar psicologicamente os amigos só pra eles lerem sua biografia. Acho que isso até pode ser crime, né? Sobre o balão, sim, é forçado, mas balões são elásticos. Também fico pensando se ele estava consciente o tempo todo. A quantidade de caos que esse negócio pode causar é absurda, então a gente pode acabar tendo uma situação tipo o Amigão Bolha nas nossas mãos com esse aqui. Tudo pronto. Amigão Bolha, desenterra eles enquanto pega um algodão doce. Não fica aí parado, cara. A maré tá subindo. Nenhum Amigão Bolha levou muitos bichinhos fofos para um buraco fundo e quase sem saída. Só deixou um cara se afogar até morrer. Odeio isso pro Ió. Ió, uma inspiração para pessoas deprimidas em todo lugar. Ele é a prova de que, não importa o quão triste ou deprimido você esteja, sempre pode encontrar amigos que vão te amar e te aceitar do jeito que você é. Por isso odeio a teoria de que a depressão do Ió é porque ele é o brinquedo menos favorito do Christopher Robin. Não há nenhuma evidência real para essa teoria, então os fãs tendem a apoiá-la basicamente zoando o Ió por não ser tão legal quanto os outros brinquedos. Eu provavelmente mereci isso. Cara, ele já está muito triste, dá um tempo pra ele. Essa é menos perturbadora. Pra essa temos que voltar a outro filme da Disney, Pinóquio. Em uma cena, um monte de crianças na Ilha dos Prazeres são transformadas em burros. Essa teoria sugere que, bem, você já deve ter adivinhado, uma dessas crianças é justamente o Ió. E ser transformado em um burro de pelúcia depois de viver a vida inteira como humano, até então certamente explicaria o peso da depressão dele. Essa teoria parece ainda mais dolorosa para o Ió. Concordo com a piada de uma família da pesada. Acho que estão certos. Por que você está sempre de mau humor? Eu tenho um prego enfiado na minha bunda. Vamos arrebentar na próxima sessão com Detona Ralph. Matar o marido da Calhoun. A Calhoun é uma das personagens mais trágicas da Disney, mesmo que isso fique meio escondido sob a fachada de durona. O casamento dela foi destruído por cybugs que devoraram seu marido durante os votos, o que já é bem perturbador. Os cybugs podem se transformar nas criaturas que consomem. Se forem cruéis e perigosos, poderiam virar o marido da Calhoun, levando ela a atirar nele ou deixar o destino do mundo nas mãos desses insetos. Coisa de videogame. Se eu tivesse que descrever Detona Ralph de forma simples, diria que é Toy Story com videogames. E se o dono dos personagens de jogos sencientes soubesse da consciência deles? Parece que o jogo ficou maluco. Veja bem, Stanley Tuak é dono de um fliperama, que já gasta muita energia. Então, por que ele deixaria as máquinas ligadas à noite de propósito? Simples, ele mantém os personagens vivos porque sabe que são sencientes. Quando os personagens de Concerta Félix Jr. voltaram, ficou mais animado com o retorno deles do que com o lucro do jogo. Ei, o Ralph voltou! Não é ótimo? Gente boa, né? Bem, na verdade está longe disso. Se essa teoria estiver correta, sempre que Stan desliga uma máquina de fliperama, ele conscientemente mata ou coloca em coma os personagens do jogo. Já é tarde demais, Ralph. Lituak desligará nossa máquina de manhã.
Continuem dando dinheiro aos 6 estranhos, a menos que queiram o destino do Turbo. Aliás, fãs dizem que o fliperama do Litvak provavelmente não lucra o bastante para se manter. Ou seja, considerando que o Trigger Rush gera apenas $200 por ano, nem 30 máquinas com esse rendimento conseguiriam manter o local funcionando. Muitos fãs acham que pode ser fachada de lavagem de dinheiro. Parece loucura, mas perto de matar personagens de videogames sencientes, é tranquilo. King cancelado. Nem mesmo os videogames fictícios ficam sem conteúdo cortado. No fim, é revelado que o principal vilão do filme, Rei Doce, na verdade é um personagem chamado Turbo, que enlouqueceu depois que seu jogo foi desligado. Turbo, desesperado para existir, virou Rei Doce ao hackear o Sugar Rush e se modificar. Ou não. Alguns fãs sugerem que, para Turbo virar Rei Doce, ele já deveria ser um personagem do jogo. Turbo Fantástico! Isso sugere que Rei Doce sempre esteve no código do jogo, talvez como um corredor, e como um demônio procurando um receptáculo adequado, Turbo fez uma aposta desesperada para continuar existindo ao tomar o corpo do Rei Doce, destruindo-o e ficando com seu código para si mesmo. Todo código é o doce sangue vital do jogo. Se essa teoria já não for perturbadora o suficiente para você, considere também a teoria comum de que Vanellope é filha do Rei Doce. Felix lobotomiza crianças. Felix Jr. pode ser o herói do seu jogo, mas ainda tem defeitos. E não falo só de esquecer a torneira aberta. Não, como alguns fãs notaram, o reset da corrida doce não corrigiu o bug da Vanellope, nem deveria mudar o comportamento dos outros corredores. Já se especulou de forma descontraída que Felix usou seu martelo para lobotomizar as crianças e fazê-las se comportar melhor. Isso vai doer em você, seu pestinha. Obviamente o Felix não faria isso, né? Felix, cara, o que você está fazendo com esse martelo? Um erro calculado. O conflito central do filme surge porque Vanellope é uma falha, o que impede que o Rei Doce e os outros corredores a aceitem. A falha! Mas como já mencionamos, o Rei Doce não é um rei legítimo. Ele na verdade é o Turbo, que não teria como saber o que era intencional em Corrida Doce. Isso levanta a questão: e se a Vanellope foi feita para ter essa falha? Todos vimos o quanto as crianças adoravam jogar com ela, então os medos do Rei Doce de que ela faria o jogo ser desligado acabaram sendo totalmente infundados. Jogar de forma justa é legal, mas às vezes é divertido usar um personagem super poderoso, como pegar a estrela invencível no Mario ou só existir em Kirby. Certifique-se de pegar um cobertor porque é hora de falar sobre Frozen. Irmãs de Outro Reino. Relembrando a rápida aparição de Rapunzel e Flynn em Frozen 2, surge outra ideia. E se Rapunzel fosse prima de Anna e Elsa? É meio forçado, mas é uma viagem longa para quem não é da família ou amigo próximo. Preferimos isso a elas sentirem culpa de sobrevivente. O que é isso? Uma guerra de crossovers. Agora voltamos à necessidade incessante do fandom da Disney de conectar absolutamente todas as franquias. Valente, da Pixar, menciona um conflito com o Norte, que você provavelmente vai associar mais com neve e gelo. Sei que há muitos reinos, reais e fictícios, ao norte da Escócia, mas isso não impediu os fãs de especularem que esse reino seria Arendelle. Sem evidências diretas, a mãe da Mérida tem uma mecha branca no cabelo, parecida com a que Anna ganhou ao ser atingida pelo gelo da Elsa. O mais importante: Trolls alados. Da próxima vez que eu quiser um parceiro, escolho esses pequenos trolls de pedra. A traição de Hans desagradou fãs, levando alguns, especialmente shippers, a especularem que os trolls queriam fazer Kristoff feliz, e colocaram Hans sob um feitiço. Novamente não há evidências disso, mas a música Conserta Tudo tem um verso suspeito. Seja minha cidade, saia do caminho, nunca me segure. A cabeça dele, cara. Sai da cabeça dele. Vocês sabem daquela lenda de que a cabeça congelada de Walt Disney está escondida na Disneylândia ou em outro lugar assim? Pois é, não conhecem, especialmente se depender da Disney. Após o lançamento de Frozen, ficou mais difícil achar informações sobre essa teoria. Eu sei que é quase certamente uma coincidência, mas ainda assim, é muito engraçado pensar na Disney fazendo um filme inteiro só para encobrir uma parte da atenção que toda essa história da cabeça congelada estava recebendo. Agora é hora de navegar pelos 7 mares com Moana. Moana, assim como muitos filmes, há teorias de que o personagem principal está morto, sonhando ou em coma. Em Moana, acreditam que ela está morta. Ao contrário de outras teorias do tipo, essa é bastante plausível. Como o filme inicia com uma tempestade intensa e Moana só encontra divindades como Maui até o fim, fãs especulam que ela morreu naquela tempestade e voltou à vida no final graças ao coração de Te Fiti, ou talvez nunca tenha morrido. Está praticamente confirmado que o coração da Moana a mantém segura. Se você prestar atenção na morte da avó dela, vai notar que ela falece logo depois de entregar o coração para Moana. Você sabe quem você é? Talvez o propósito divino dela fosse transmitir isso a Moana, para que ela devolvesse para Te Fiti. O que posso dizer? Só posso pedir desculpas, Lilo. Maui é mesmo uma figura. Como o deus do clima, fãs o ligaram a Lilo e Stitch, outro filme da Disney em Ilha Tropical, mas não sei se ele aprovaria esse papel no crossover.
Veja, em Lilo e Stitch, a cena de abertura mostra a pequena Lilo falando sobre como ela vai ver um peixe chamado Pudge, que pode controlar o clima. Coincidentemente, os pais dela morrem em um acidente de carro causado por uma tempestade. Uma mudança de tom e tanto, eu sei. É improvável, mas será que Maui acidentalmente matou os pais da Lilo? Quase certamente não, mas talvez. Vou criar teorias sobre os pais dessa órfã só para ganhar visualizações no YouTube. Com certeza. Ei, isso é um semideus? Eu adoro teorias que sugerem que personagens engraçados e leves na verdade têm um passado sério ou perturbador por trás deles. Veja o rei, por exemplo. Ele é um galinho bobo que nem consegue comer sozinho e sobrevive milagrosamente ao pior que o humor pastelão dos desenhos animados pode jogar em cima dele. Alguns dizem que isso ocorre porque Rei, assim como Maui, é um semideus. Outros, como eu, acham que Rei é um semideus especialmente poderoso no universo de Moana. Um semideus tão poderoso que o transformaram em um galo com dano cerebral, temendo seu imenso poder. Lanchinho do barco. Ou talvez ele seja só um galo de muita sorte. Tomatoa é puro drama. Tomatoa é um caranguejo com um brilho incomparável. E obviamente todos nós o admiramos muito por isso. Não podemos dizer o mesmo sobre sua provocação de baixo nível ao Maui. Citar que seus pais humanos o abandonaram quando ele era bebê é pesado, mas como Tomatoa saberia disso? Ele só gosta de relaxar em sua grande caverna brilhante. Afinal, quem garante que Tomatoa nunca foi humano? Pelo seu amor por tesouros e letras de pirata, aposto que Tomatoa já foi um pirata temido. Talvez tenha tido contato com os pais de Maui ou sido derrotado por um Maui adulto, já semideus, sendo então amaldiçoado a vagar pela terra como caranguejo. Existem destinos piores que virar um caranguejo, só não me deixe perto de uma Red Lobster. Já falamos de animais, então é hora de falar sobre zootopia. Zootopsia, topsia, cia. Se você é como eu, sabe só duas coisas sobre a CIA. É onde o stand American Dad trabalha e onde muitos americanos acreditam que houve uma conspiração para distribuir crack em bairros pobres. Tudo bem. Ok, não é isso, mas meu ponto é que Zootopia pode ser um lembrete sutil da mesma teoria. Todos sabem que é uma alegoria clara para racismo e preconceito. Mas a placa diz que nós reservamos o direito de recusar atendimento a qualquer pessoa. Mas o prefeito da cidade, que por assim dizer sabe de tudo em Zootopia, distribuiu uma droga que fez predadores atacarem outros animais. Estão atirando dardos com soro nos predadores, deixando-os selvagens. Definitivamente é um exagero porque você sabe, estamos falando da Disney. Mas, sinceramente, o fato de o filme ter uma história bem construída o suficiente para gerar teorias como essa ainda é algo louvável. Gatos, cachorros e traidores de classe. A raça mais notavelmente ausente em Zootopia são os animais domesticados, como cães e gatos. Como também não há humanos no mundo de Zootopia, existe mais ou menos um consenso de que eles foram exterminados quando os animais decidiram se rebelar e, por algum motivo, também começaram a falar para derrotá-los. Essa teoria indicaria ainda que cães, gatos e a maioria dos outros animais de estimação se recusaram a abandonar seus donos e, como resultado, morreram tentando proteger a humanidade. Bem, eles morreram tentando proteger a humanidade. De qualquer forma, obrigado pessoal. Talvez nossa economia esteja bem, pelo menos comparada à de Zootopia. Nick Wilde aparentemente ganha $200 por dia, somando mais de $70 mil ao ano. Eu ganho $200 por dia, fofinha. 365 dias por ano desde os 12 anos. E tempo é dinheiro. Vamos andando. Isso seria o suficiente para conseguir um apartamento bem decente, pelo menos, mas no universo do filme, ele é sem teto. Mandaram bem, pessoal. Vocês aumentaram ainda mais os preços dos aluguéis, que já eram altíssimos, mas estão se saindo muito melhor do que os humanos. Tá bom, claro. Coitado do Flash. Flash, a preguiça, recebe multa por excesso de velocidade na cena final, tornando tudo ainda mais irônico. Parece só uma piadinha fofa e nada além disso, até você parar pra pensar. Lembra de como esse cara era lento demais no Detran? Tão devagar quanto ele pisava no acelerador, ele demorava o mesmo tanto para tirar o pé do pedal. Conta isso pro juiz, Flash? Talvez comece agora e eu gravo o que você disser daqui a 1 hora, mais ou menos. Força policial. Sinceramente, não querer animais pequenos como policiais nem é uma opinião tão absurda. Todo mundo senta... Mas acontece que há um motivo bem desagradável por trás disso. Essa teoria diz que a máfia dos Arganazes na verdade comanda a força policial de Zootopia, e eles mantêm os policiais menores afastados para que ninguém possa policiar os próprios Arganazes. Me desculpa, essa teoria é meio redundante. Todo mundo sabe que é assim que a polícia funciona na vida real. Só que na vida real, são os esquilos da terra em vez das toupeiras. Meu nome é Emmett Hartwell Otterton. Sinceramente, não sei se isso é uma piada ou não. A ideia de Emmett Otterton, o Ned Flanders de Zootopia, ser um chefe de drogas secreto é tão improvável quanto hilária. Mas com os Nighthowlers sendo feitos de flores tóxicas, é natural suspeitar que o florista seja só um pouquinho. Não seria a primeira vez que o personagem improvável vira um grande vilão, né? Ele é uma lontrinha adorável.
Meu filho, nós podemos ter evoluído, mas no fundo ainda somos animais. Nem os roteiristas capturaram Otterton. Walter permitiu sua fuga dos crimes. Crossover possível? Por fim, a teoria mais simples. Tubarão de O Espanta-Tubarões. Não há qualquer prova de que Tubarão de O Espanta-Tubarões e Zootopia não coexistam no mesmo universo. Não sei se isso é algum tipo de pedido sutil por um crossover entre os dois, mas tudo o que me faz pensar é que Zootopia poderia muito bem ser uma cidade de renda mais alta do mundo de O Galinho Chicken Little. Olhe ali! Sério, sou só eu que penso assim? Quero apenas ver se Buck Cluck está sendo um pai melhor. Tem muitas coisas das quais a gente não fala, mas Encanto não é uma delas. Pedro, sua morte trágica antes dos eventos do filme desencadeou toda a toxicidade na família, o que deve ser difícil para ele ver, não daquele jeito tradicional de observá-lo do céu. Fãs sugerem que a vela ou a casa abriga o espírito de Pedro. Outros acreditam que, ao apagar da vela, sua magia passaria para Mirabel, tornando-a um milagre vivo. A verdade é que, com dom ou sem dom, eu sou tão especial quanto o resto da minha família. Porque ela não tem um dom, alguns fãs fizeram uma observação sutil que pode explicar. Os membros da família recebem seus dons tocando a vela, depois a porta sagrada, recebendo a magia que a casa lhes concede. Eu entendo você. No entanto, depois de tocar na vela, Mirabel limpa as mãos nas roupas, provavelmente por nervosismo e mãos suadas. É uma possibilidade remota. Bem, honestamente, mais para uma possibilidade média. Mas e se ela tivesse limpado a magia? Eu não acho que isso seja muito provável, já que mesmo que ela tivesse limpado na roupa, ainda estaria nela. Ainda assim, é uma ideia divertida, mas eu ficaria irritado se descobrisse que por isso meus ancestrais não me deram superpoderes. Nós te desagradamos, ó Deus Todo-Poderoso no céu? Nossas vidas não significam nada para ti? Você limpou minha magia na sua camisa, cara. Isso é como mostrar o dedo do meio para as divindades. Mirabel tem dom? Sei que parece loucura, pois o conflito do filme é Mirabel não ter dom, mas alguns fãs discordam. Alguns acreditam que ela pode fazer os maiores medos das pessoas se tornarem realidade, mudando seus destinos. Não, você vai me fazer xingar. É um pouco mórbido, claro, mas considerando o quanto de infortúnio ela acaba causando sem querer, é sinceramente plausível. Mas eu estava assistindo ao filme, e bem, não pude deixar de notar que na música Esperando um Milagre, a Mirabel simplesmente para o tempo. Tipo, a gente vai falar sobre isso? A Mirabel tem o dom de parar o tempo. Ela é como o Jill de JoJo's Bizarre Adventure, só que uma garota colombiana e boa. Um intelectual inferior diria que é só arte, mas eu vejo além. Ela sabe que esse poder é tão perigoso que nem pode deixar o público saber com certeza que ela tem. Julieta MVP. Ela talvez tenha o menor papel. Julieta pode ser a jogadora mais valiosa na cura geracional, apesar de talvez ter o menor papel da família Madrigal. Vou falar sobre a teoria mais popular do filme. Julieta sabia que Bruno estava na casa o tempo todo, como a chefe principal da casa, e aquela que literalmente tem o dom de cozinhar comida curativa, não tem como ela não ter percebido por anos que porções estavam sumindo. Julieta foi a primeira a abraçar Bruno ao reconciliá-lo com a família, e curiosamente não participou de Não Falamos do Bruno. Não. Apesar de uma cena da família reunida à mesa para o jantar, a reviravolta é que Julieta não tem um milagre. Ela é o milagre e ainda cozinha bem. Apesar de ser o antepenúltimo da lista, Raya e o Último Dragão é o último filme que sinceramente não consigo criar uma transição inteligente. Vamos ao ponto. Para conectar os filmes... Alguns acreditam que Raya ocorre no mesmo universo de Mulan. Teoria que faz sentido. Nos dois filmes, uma guerreira luta para salvar seu país com a ajuda de um dragão. Impressionado? Mas eles também envolvem dragões que foram transformados em pedra, o que reforça ainda mais a teoria. Sinceramente, é uma pena que tenham perdido a oportunidade de fazer uma participação especial. Certo, vamos voltar a ficar estranhos. Essa teoria também está relacionada a Sisu e aos outros dragões, mas é um pouco mais estranha. Aqui temos a ideia de que os dragões são colonizadores alienígenas. Não, é isso mesmo que você ouviu. Quando o último dragão... Ele disse isso. O último dragão... morre, toda a água do planeta seca, indicando que os ambientes naturais só existem por causa da terraformação desses dragões. Acho que há coisas piores que dragão alienígena colonizador, certo? Mas se achou isso estranho, espere até falarmos desse mundo. Teoria, o filme existe. Ok, preciso perguntar, mas alguém esqueceu que esse filme existia? Tipo, não estou brincando aqui. Eu realmente tinha esquecido dele. Na verdade, as únicas teorias que encontramos sobre esse aqui eram basicamente previsões sobre o filme. Tem um interruptor ao lado da maçaneta. Lenda, você está vendo? Isso é complicado. Até o Bom Dinossauro tinha mais teorias. Ser superado pelo Arlo deve ser difícil. Ame, odeie, queira mais. O agradecimento por ver até o fim do vídeo é um desejo.
Origens indiretas. Todos já sabem que os personagens desse filme são arquétipos clássicos da Disney e seus clichês. Dos amigos da Asha sendo quase confirmados como ancestrais dos 7 anões, até Asha virar fada madrinha e Magnífico se tornar o espelho mágico do mal. Minha bunda achou. Há várias referências, mas fica a dúvida se Asha é a fada madrinha da Cinderela ou se Magnífico é o espelho da Branca de Neve, entre outros. Não dá pra confirmar ou negar isso, mas com Dália e outros amigos esquecidos como predecessores dos anões, é possível que Magnífico acabe ligado a eles. E é por isso que eu faço o que faço. Isso também se aplica à teoria da fada madrinha Asha, que poderia guiar novas fadas madrinhas e ajudar protagonistas a terem finais felizes. A extensão dos crimes de Magnífico. Vou começar dizendo que é um crime o desperdício do Magnífico como personagem. Prova disso é a conexão dele com Tomás. Sabemos que Magnífico conhecia, ou pelo menos reconhecia, o falecido pai de Asha. E sabemos ainda que as filosofias dele foram o que incentivaram Asha a se rebelar contra o sistema corrupto, embora compreensível, de concessão de desejos do rei. Isso fez alguns fãs questionarem se Magnífico é responsável pela morte de Tomás. Talvez temesse ser exposto por corrupção e sua doença misteriosa tenha vindo do poder de Magnífico. Talvez seja a magia negra sobre a qual ele foi avisado para não recorrer novamente. Eu te disse, eu decido o que eles merecem. Cara, que vilão incrível. Seria uma pena se o filme desperdiçasse ele, né? Estrela é um deus. Ok, tem uma coisa em que todos nós podemos concordar sobre o Wish. Estrela realmente carregou esse filme. Olha só pra ele. É tão fofo e tão poderoso também, o que faz a gente se perguntar. No final do filme, Estrela deixa Asha pra ajudar a realizar os desejos de outras pessoas. Obviamente, isso faz referência a toda essa coisa de pedir um desejo pra uma estrela. Mas tipo, por que a estrela especificamente precisa ir fazer isso? Simples, Estrela é um deus. Agora, eu sei o que você está pensando. Estrela parece fofo, infantil e inocente demais para ser um deus capaz de salvar muitos mundos no multiverso Disney, que este filme ampliou, mas tem um argumento direto sobre isso, então se prepare. Oh, papai! Papai! Recado dado, obrigado por assistir e inscreva-se, a menos que queira ficar do lado ruim da Star. Só dizendo.